Olá, pessoal. Vamos comentar agora, rapidamente, sobre as atividades de revisão das estruturas de repetição. Vimos que isso é necessário devido à complexidade desses três assuntos. Então, eu sugiro para vocês mais uma lista para que vocês possam aprofundar e praticar mais sobre esses conceitos. A primeira é uma lista composta por 17 atividades. A primeira delas elas são subdivididas, né, entre as três estruturas de repetição. A primeira delas, você vai utilizar o para, certo? São 5 atividades utilizando a estrutura de repetição para. Faça um algoritmo que imprima todos os números de 1 a n fornecido pelo usuário. Ok? Então, esse n, ou seja, o número final, o usuário vai ter que digitar. Faça um algoritmo que leia o número n e some todos os números inteiros de 1 a n. E mostre o resultado obtido. Muito parecido com o primeiro, só que esse somando. Terceiro, faça um algoritmo que leia um conjunto de 20 números inteiros e mostre qual foi o maior e o menor valor fornecido. Então, a repetição de 20 repetições, onde você mostra o maior e o menor. Imprima uma tabela de conversão de polegadas para centímetros, de 1 a 20, considerando que polegada é igual a centímetro vezes 2,54. Dado o limite inferior e superior, calcule a soma de todos os números pares contidos nesse intervalo. Você já tem, então, você tem o valor inicial e final, e você vai somar apenas os números pares. E aí você lembrou lá das primeiras aulas, onde você utiliza, né, o mod para, né, descobrir se o número é par ou ímpar, né, aquela estratégia, né, utilizando a condicional. Então você vê se o resto da divisão por 2, de um número dividido por 2 igual a zero. Se o resto der 1, é porque o número é ímpar. Né? Próximo grupo é utilizando repita. Faça um algoritmo que leia uma lista de números inteiros positivos terminados pelo número 0. Ao final, o algoritmo deve mostrar a média aritmética de todos os números lidos, excluindo o 0. Então, ou seja, ele vai repetir até que o número 0 for digitado. Então, já tá informando, né, qual vai ser a condição de saída. E depois você vai mostrar a média dos números que foram digitados. Segundo, Chicão tem 1,50 m e cresce 2 centímetros por ano, enquanto o Bruno tem 1,10 m e cresce 3 centímetros por ano. Construa um algoritmo que calcula e imprima quantos anos serão necessários para que Bruno seja maior que o Chicão. Aí quem viu aquela atividade onde você tem a perda de peso, né? Quantos meses, né? Você perderia 2 quilos por mês? É muito semelhante a essa atividade. Então você tem, né? Você vai sempre comparando a variável com a outra até quando chegar naquele ponto você para a repetição. Aí você tem o número de anos. Terceiro, construa um algoritmo e verifique se o número fornecido pelo usuário é primo ou não. Então, o número primo é um número que ele é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, você vai testar, né, essa divisibilidade pelo número com o mod, né? É fácil, né? Quando não é divisível pelo número, é quando você divide por ele e o resto é zero. Quando não o número não é divisível por aquele número. Então, sim. Quarto, a conversão de graus Fahrenheit para centígrado é obtida pela fórmula C igual a, né? Ou seja, o que você vai, né? Qual valor em Celsius? Você é igual a 5 dividido por 9 multiplicado por F menos 32, que F é os graus em Fahrenheit. Escreva um algoritmo que calcule e escreva a tabela de graus centígrados em função de graus Fahrenheit que variam de 50 a 150 de 1 em 1. Então, essa é muito semelhante a uma questão anterior aqui, né?
a tabela de conversão de polegadas para centímetros. Só muda a forma. Quinto, faça um algoritmo que receba vários números. 0 para sair, ó, já tem a condição de saída. Vai repetir, né? Tem que ser, né? Até que apareça o 0 e, ao final, calcule e mostre a soma dos números digitados, a quantidade de números digitados, a média dos números digitados, o maior número digitado e o menor número digitado. Ok? Então, esse grupo aqui usando o repita. E esse último aqui é usando o enquanto. Então, esse você tem que utilizar a estrutura enquanto. Faça um algoritmo estruturado que lê uma quantidade não determinada de números positivos. Calcule a quantidade de números pares e ímpares, a média de valores pares e a média geral dos números lidos. O número que encerrará a leitura será 0. Então, você já sabe que já tem a condição de saída. Então, enquanto digitar 0, vai manter a repetição. E o resto é você fazendo cálculos dentro da repetição. É isso? Então, você contar os pares, contar os ímpares, a média dos valores pares e a média geral dos números. Então, você vai ter que acumular só os pares, acumular os pares e a quantidade deles para depois você calcular a média. Soma todos os números e calcula e conta todos os números que foram lidos para você ter uma média geral. Então, é só mais trabalhoso, mas é coisa que você vai calcular dentro da própria repetição. 2. Escrever um algoritmo que gera e escreve os números ímpares entre 100 e 200. Ok, isso é bem simples também. Faça um algoritmo, um programa que calcule o retorno de um investimento financeiro fazendo as contas mês a mês sem usar a fórmula de juros compostos. Então, você vai acrescentar o juro em cima do valor a cada mês. Você vai fazer como? Você vai digitar o valor que foi investido, a taxa de juros e a quantidade de mês que você vai deixar o valor investido. E aí você vai fazendo a repetição. Então, mês 1, você vai calcular o juro e vai, durante aquele mês, e vai somar o valor. Segundo mês, você vai pegar aquele valor já do mês anterior e calcula o juro em cima dele. E assim, no final, né, digamos, no final de 10 meses, qual é que está o valor final? Né? O valor já com juros sobre juros. Quarto, foi feita uma pesquisa entre os habitantes de uma região e coletados os dados de autora e sexo. 0 masculino, 1 feminino das pessoas. Faça um programa que leia 50 dados diferentes e informe. Esse aí também é muito semelhante àquele outro, você vai ter que fazer, né, cálculos dentro da repetição. A maior e a menor altura encontradas. A média de altura das mulheres. A média de altura da população. O percentual de homens na população. Quinto, faça um programa que exiba a tabuada completa de 1 vezes 1 igual a 1 até 10 vezes 10 igual a 100. E esses dois, pessoal, esses dois é estrutura livre. Vocês podem escolher qualquer uma das 3 repetições para resolver essas questões. A primeira, faça um programa que imprima os N termos da série de Fibonacci. E como é que é a série de Fibonacci, pessoal? Vou já exemplificar aqui para vocês. Um momentinho. A série de Fibonacci é a seguinte forma. Você começa com o número 1. E daí em diante, o próximo número é sempre o anterior e mais o antecessor dele. Ok? Então, você já sabe, o primeiro termo da série de Fibonacci é sempre 1. O próximo é o anterior e o antecessor dele. O anterior é 1. Qual o antecessor do primeiro? Não tem, então é 0. 1 mais 0 é 1 novamente. Ou seja, então, dessa forma, o segundo termo da série de Fibonacci é igual a 1 também. Certo? Só
Reforçando. Primeiro termo da série Fibonacci é 1. Não se discute. Da partir dele, todos os termos, os demais termos, é a soma do anterior mais o antecessor dele. Então, qual o anterior? É 1. Qual o antecessor dele? Não tem, é 0. 1 mais 0 é 1. Ok. Terceiro termo da série Fibonacci. Lembra? Segue a regra. Qual é o anterior dele? Qual é? 1. O antecessor, 1. 1 mais 1, 2. Qual é o quarto termo da série de Fibonacci? O anterior, 2. Mais o anterior dele, antecessor, 1. 2 mais 1, 3. Quarto termo da série de Fibonacci é igual a 3. Vamos para o quinto termo da série de Fibonacci. É o número anterior mais o antecessor dele. 3 mais 2 é igual a 5. Seguindo, próximo. 5 mais 3 igual a 8. Próximo termo. 8 mais 3 igual a 13. E assim, pessoal, consecutivamente. Todo termo próximo é esse mais o anterior. Depois, o próximo e assim por diante. E aqui então temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Então, no caso, o que é que a questão vai pedir? Ele vai pedir o seguinte: quantos termos da série de Fibonacci que você quer? Tá? Quantos termos você quer? E aí você vai digitar, eu quero 40 termos. Então ele vai 40 termos, fazendo essa sequência. Se eu quero só o primeiro termo, vai parar em 1. Se eu quero o quinto termo, né? 1, 2, 3, 4, 5. O quinto termo é 5. O sétimo termo, ele vai imprimir até o 13. Então ele vai parar no 13, que é o sétimo termo. Então é isso. O programa vai pedir até que termo, né? Quais os termos da série Fibonacci que você quer. Então eu quero até o 20º termo. Então você vai fazer do 1 até o 20º. Primeiro até o 20º termo da série Fibonacci. O segundo, faça um programa que informe um fatorial de um número. Fatorial, só revisando também, é aquele que você coloca o número e coloca uma exclamação em seguida. Chama-se fatorial de número. E como é que é o fatorial de um número? Por exemplo, vamos fazer o de 4, né? O fatorial de 4 é igual a 4, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É ele sendo multiplicado regressivamente até a 1. Né? Então, aí você vai fazer, não. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 vezes 2 é igual a 24, que vezes 1 é 24. Pronto? Então, fatorial, aí seria o que então? Vamos botar aqui. Fatorial de 4 é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. Vendo que é uma sequência regressiva, os números que você vai multiplicando o valor. Uma sequência regressiva. Então, qual é o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Nesse caso, se você pensar bem, você nem precisa multiplicar o último, né, o valor, né? Pelo 1 você não precisa, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 é ele próprio. A gente coloca aqui só para vocês entenderem didaticamente, tá? E se também isso constar no seu algoritmo também não é problema. O que me importa para mim é o valor. Eu quero que você digite 4 e o algoritmo me fale. Então, o fatorial de 4 é igual a 24. Ok, tá correto. O fatorial de 3 é igual a 6. Então, se alguém digitar 5 lá, né? Vamos ver lá. Então, é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2,
120. 120 vezes 1, 120. Tá? Então, o que o algoritmo vai ler? Informe o número que você quer descobrir o fatorial. Você digita 5 e ele vai responder. O fatorial de 5 é igual a 120. Né? Esse resultado que me importa. Então, para você fazer isso, então você vai ter que fazer um algoritmo que vai, né, uma repetição que vai variar daquele valor que você digitou, né? Ele menos 1, obviamente, vai multiplicar por ele menos 1, que é 4, até chegar a 1. 4, 3, 2, 1. Então vai ter outra variável que vai pegar ele menos 1 e vai regredir até 1 e você vai multiplicando ele a cada vez e vai acumulando o valor. Aqui é o acúmulo, né? 5 vezes 4, 20. Eu guardei o 20. Multipliquei por 3, 60. Guardei o 60. Multipliquei por 2, 120. Guardei o 120. Multipliquei por 1, mantive o 120. Ok? Então, esse é o algoritmo do fatorial. Esses dois aqui, né, eles são, digamos assim, eles são os mais complexos, né, dessa lista de atividades, beleza? Mas vocês vão ter um tempo aí, né, considerável para realizar essa atividade. E, ok, mas, e qualquer dúvida também eu vou estar, né, atendendo vocês, beleza? Então, essa é a lista de atividade de revisão das atividades de repetição.